Hoje eu queria refletir com você, sobretudo, o texto que foi lido na primeira leitura, a narrativa de 2 Reis, né? O diálogo entre Naamã e Eliseu. E pedir a Deus que nos ajude a compreender a mensagem de hoje. Nós poderíamos fazer, né, várias abordagens aqui, mas eu queria muito que a gente pudesse refletir sobre a nossa experiência da presença de Deus na nossa vida com o texto que hoje eu proponho para reflexão. Eu não, a igreja propôs, né, 4 textos e eu estou tomando um deles. Vou começar com uma frase que não é uma frase de efeito, pelo menos gostaria que não fosse, é uma frase para pensar. Já disse essa frase alguma vez aqui, mas vou repetir, né? Deus, a gente poderia falar assim, age extraordinariamente de forma ordinária. Vou repetir. Deus age extraordinariamente de forma ordinária. Vamos ver o que significa essa frase no contexto da reflexão que eu proponho. Então vou recordar com vocês a primeira leitura. A primeira leitura narra para gente que um homem chamado Naamã, um homem muito rico que morava em Damasco, um dos senhores de Damasco, teve a desventura de contrair lepra. A lepra hoje a gente sabe que é uma enfermidade controlada, né? Assim, as pessoas não têm grande problema hoje por ter lepra, mas imagina o que era isso, né? No tempo da narrativa bíblica. Então, desventura de contrair lepra, era um homem muito rico, ficou sabendo que tinha um homem chamado Eliseu, que era muito próximo, né, de Deus e que podia ajudá-lo. Então fez uma caravana de Damasco, onde mora Eliseu, para ver o que Eliseu podia fazer com ele. Chegando lá, não foi recebido por Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro, quer dizer, nem se deu o trabalho de receber o homem, né? Mandou um mensageiro para dar um recado para ele. Você quer ficar puro? A lepra, a gente sabe que é uma das coisas que eram ditas sobre a lepra, que é a condição do impuro, né? Quer ficar puro? Desce lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes e você vai ficar puro. Então o mensageiro dá o recado para Naamã e Naamã fica bravo mesmo. Ele diz: como pode, né? Eu saio da minha terra, uma caravana, chego aqui e o cara literalmente me manda tomar banho, né? Porque foi isso que Eliseu falou: vai tomar banho que você fica puro. Será que as águas de Damasco não são tão boas ou melhores do que essa de Israel? Sair de lá para tomar banho aqui e vai embora. Na estrada os servos se aproximam e falam: meu senhor, se o profeta tivesse pedido que você fizesse uma coisa muito difícil para ficar livre da lepra, o senhor faria? Sim, faria. Então faz o simples, né? Só pediu para você tomar 7 banhos no Rio Jordão, está aqui a margem, desce. E ele faz isso, e o final da história é que a carne dele ficou revigorada, tal qual a carne de um bebê. Bom, repito a frase, né? Deus age de forma extraordinária no ordinário. Eu tenho a impressão que um dos grandes problemas da nossa fé, mesmo, um dos grandes problemas, né, que nós enfrentamos, é justamente essa espécie de megalomania dos fenômenos de fé. Nós perdemos, isso é uma coisa que foi muito bem trabalhada, né, por um psiquiatra famoso, que vocês devem ter escutado falar, o Viktor Frankl. Ele fala da presença ignorada de Deus. Nós perdemos a espiritualidade do cotidiano. Nós queremos grandes manifestações e grandes eventos. Para Deus se manifestar, tem que ser uma coisa muito grandiosa, né? Então assim, né? A gente fala, às vezes, isso até mesmo no contexto da igreja, né? Para que Deus se manifeste, nós temos que fazer uma grande adoração, uma grande missa, tudo muito grandioso. Nós perdemos a espiritualidade do cotidiano, né? E aí, esse texto de Naamã é muito interessante porque vai recuperar isso que é o cotidiano, que é ficar puro, tomar banho, né? Ele esperava, né, que Eliseu fizesse um alvoroço, invocasse os céus e a terra para que ele ficasse curado da lepra. Eliseu só pede para que ele se banhe 7 vezes. E ele fica indignado. Eu me pergunto se às vezes a nossa fé isso também não acontece, né? A gente perde realmente, né, se a gente não tomar cuidado, essa espiritualidade do cotidiano, né? E aí a gente deixa de perceber a presença de Deus na nossa vida nas coisas mais simples, e a gente fica procurando coisas grandiosas demais. O resultado está aí, a insatisfação constante e a troca de perspectiva, né? Então, bom,
essa igreja não me agrada, eu vou para outra, essa experiência de fé não me agrada, eu vou para outra, porque eu procuro coisas muito grandiosas sempre, né? Ai, padre, quero ser um homem mais espiritualizado, tá? Reza de manhã? Às vezes. Reza à noite? Quase sempre não dá tempo, porque eu chego cansado. Vai à missa aos domingos? Quando dá. Faz retiro espiritual? Nunca fiz. E quer ser um homem espiritualizado. É como querer ter um corpo sarado sem ir à academia, né? Quero passar no Enem com uma nota boa para conseguir o curso que eu quero. Estuda 8 horas por dia. Provavelmente você vai conseguir. Aliás, seus pais estão te bancando, entre aspas, para isso. Faz o simples. Encontre a presença de Deus, a força e a graça no cotidiano. E isso eu acho que é muito importante, né? Isso não é fácil não, tá? Isso é um exercício. Às vezes a gente fala aqui, né? As pessoas pensam assim, nossa, o padre já alcançou isso. Estou muito enganado se vocês pensam que eu alcancei isso. Eu estou muito longe disso. Isso é uma consciência que eu tenho, um esforço, né? De encontrar Deus nas pequenas coisas. Às vezes é no olhar, né, da pessoa, no carinho, na recepção que você tem, né, para com as pessoas, ali está Deus, né? Sabe, aquele pepino que você encontrou durante o dia lá no seu trabalho, e mesmo assim você não desequilibrou, né, o seu ambiente, você manteve lá uma certa resiliência, né, você olhou para as pessoas com um olhar humano, é essa a presença, né, de Deus. Então, é muito interessante, porque é claro que acontece grandes coisas, e nós cremos nisso, mas não o tempo todo. O fenômeno bíblico, né? Bíblico, teológico, literário, para a gente falar o termo mais assim técnico, né? Do Mar Vermelho só aconteceu uma vez. O maná só caiu uma vez. Arrebatamento, como nós conhecemos, né? A gente conhece 2 casos, de Elias e o de Maria. Não acontece toda hora alguma coisa, né, assim, fenomenal para manifestar a presença de Deus. Então ele está ausente, porque se eu for viver desses fenômenos, se eu for sustentar a minha fé a partir desses fenômenos grandiosos, eu tô mal, porque eles não acontecem. Hoje, nessa Santa Missa, provavelmente a maioria de vocês vão ver sempre a mesma coisa. Vou consagrar daqui a pouquinho. Nós acreditamos que o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue do Senhor. Vocês vão contemplar a partir da fé a mesma coisa. Se alguém vê alguma coisa diferente, recorda do texto bíblico de hoje, o que Jesus fala para o leproso: vai e não conte nada, e não conte nada a ninguém. Provavelmente a maioria de vocês hoje passarão pela mesma experiência da Santa Missa. Milagre eucarístico aconteceu algumas vezes, né? E nós temos assim essas coisas, né? Principalmente na Itália, nós temos pelo menos 2 santuários lá de milagre eucarístico, mas assim, os famosos 2 vezes em 2000 anos. Mas a gente quer, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente fica esperando, né, as coisas grandiosas para Deus se manifestar. Aí Jesus vai falar, né? Nenhum sinal será dado, né? Eu quero um sinal, Senhor, me mostra um sinal. Muito cuidado com isso. Às vezes, por misericórdia, quando você pede, Deus fala assim, né? Para não deixar esse filho meu, né, perdido, eu vou dar um jeitinho lá. Mas a gente não pode ficar exigindo isso de Deus, porque o maior sinal nos é dado todos os dias quando nós levantamos. A maioria de vocês agora não está com dor de cabeça, recordaram porque eu falei. Não está com dor de barriga, recordaram porque eu falei. A maioria de vocês almoçaram bem hoje, recordaram porque eu falei. Estão me escutando, não tem problema de audição, recordaram, né? Estão recordando agora porque eu falei. Provavelmente irão dormir bem, numa cama bacana, né? Então cuidado com isso, que é a presença ignorada de Deus, porque nós buscamos sempre os grandes fenômenos, né? E isso é um problema de fé, né? E é o problema de Naamã, né? Então faz o simples, tenta
perceber na sua oração cotidiana, já vou terminando a homilia com isso, né? As várias presenças, né, que Deus manifesta na sua vida no dia a dia, que nem sempre a gente percebe. Para isso, a gente precisa estar muito conectado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a oração precisaria ser um estilo de vida, não um momento. E quando eu falo de oração, estou falando da oração no sentido mais profundo da palavra. Não é simplesmente você falar assim, hoje eu vou separar um tempinho para rezar. Isso também é importante, de manhã, à noite, né? Quem tem costume de rezar o terço. Por exemplo, agora faz uns 7 meses eu retomei a reza do terço. Então eu estou rezando o terço com muita frequência, está me ajudando, né? Mas a minha oração é uma oração mais litúrgica, porque eu tenho que preparar a homilia, então eu rezo preparando a homilia, né? Rezo a liturgia das horas. Mas quando você sai de casa, às vezes você contempla coisas que te faz orar, né? Às vezes você contempla coisas que te faz orar, várias vezes, né? Então é o espírito de oração nas coisas mais simples, quando você ajuda uma pessoa, quando você para, né, para escutar alguém, quando você olha para alguém que está de repente numa situação vexatória em algum momento lá, e você fica pensando na vida, e às vezes só exclama, meu Deus, como que isso aconteceu? Isso é espírito de oração, né? É você perceber, não é trazer Deus para o cotidiano, porque Deus já está, você não tem o poder de trazê-lo, né? Você não tem o poder de trazê-lo, ele não é um espírito ausente que você invoca e ele vem, ele é onipresente, está sempre presente, mas é a percepção, tá bom? Nós vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração, que tem uma discussão se é de Tomás de Aquino ou se é de Teresa d'Ávila, mas eu tenho certeza que eles não vão brigar por causa de direitos autorais, isso é coisa nossa, então eles vão ficar bravos com isso, né? Seja de quem for, alguns até falam que é de Agostinho, então é mais antigo ainda. Mas eu queria que vocês fizessem essa oração, que é na verdade, repetir essa frase 3 vezes, com abertura de coração e esperar, né, que essa ação seja feita. Nós vamos pedir a Deus a percepção da graça e nós vamos dizer a Ele que isso nos basta, tá bom? Então nós vamos rezar assim: dai-nos, Senhor, a percepção da sua graça e isso me basta. Dai-me, Senhor, a percepção da sua graça e isso me basta. Agora eu quero que você pense numa coisa chata que está acontecendo na sua vida, ou que você está prevendo que vai acontecer, e que às vezes a gente fica sem forças, né? E aí nós vamos repetir essa frase pensando neste evento que está acontecendo, ou que vai acontecer na nossa vida, pedindo ao Senhor que nos ajude a ver ali a presença dEle. Dai-me, Senhor, a percepção da sua graça, e isso me basta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.